Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, seguimos na leitura do profeta Jeremias e hoje nós queremos compartilhar com vocês a leitura de Jeremias, capítulo 14. Jeremias segue anunciando o juízo do Senhor sobre uma geração ímpia que estava escolhendo a mentira, a injustiça, ao invés da verdade e da justiça do Senhor. Ele vai declarar que aquele que estivesse na cidade iria sofrer com a fome, aquele que estivesse no campo iria sofrer com a espada, e também haveria naqueles próximos dias uma grande seca. Jeremias vivia em um tempo em que ele viu a sua terra e o seu povo sofrendo por causa das suas más escolhas, mas ele também ora ao Senhor, clamando a Deus pela sua misericórdia, lembrando a Deus da bondade, da misericórdia, da compaixão do Senhor, da aliança que Deus tem com aquele povo. E Jeremias clama a Deus, apesar do povo estar distante do Senhor, Jeremias clama a misericórdia de Deus. Então, assim como ontem nós refletimos sobre como nós podemos ouvir e discernir a voz do Senhor, hoje nós queremos também refletir sobre como nós podemos orar, interceder, trazer diante do Senhor as nossas orações. Vamos ler Jeremias capítulo 14 e ao final dessa leitura queremos orar pela sua vida e pela sua família. Amém. Pai, obrigado por esse novo dia. Obrigado que nós sabemos que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Então ajuda-nos, Pai, a receber a tua palavra, a receber os teus ensinamentos e ajuda-nos a ter, Pai, a cada dia um coração aberto, olhos, Pai, para ver, ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem a revelar a nós. Nós apresentamos a Ti todo esse momento devocional, pedimos a Tua bênção e a Tua revelação para nós. Em nome de Jesus, amém. Diz assim então, Jeremias capítulo 14, acompanhe conosco. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Aqui inicia-se uma nova série de declarações, mais ou menos do capítulo 14 até o final do capítulo 17. E o Senhor diz ao povo de Judá através do profeta Jeremias: Judá pranteia, as suas portas estão enfraquecidas e encurvam-se, enlutadas até o chão. E o grito de Jerusalém sobe. Os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas não encontram nada. Voltam com os potes vazios, decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. Na época da colheita, a terra está rachada, porque não houve chuva. Os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Até mesmo a corça no campo abandona sua cria recém-nascida, porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nas colinas áridas, farejando o vento como chacais, mas a sua visão falha por falta de pastagem. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. As nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, tu, o que salvas na hora da adversidade, por que te comportas como um estrangeiro na terra, ou como um viajante que fica somente uma noite? Por que ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e levamos o teu nome. Não nos abandones. Esse texto vai mesclando as palavras que o Senhor falou a Jeremias acerca do seu povo com as palavras, aparentemente, do profeta orando em favor do seu povo. Às vezes parece que é o próprio povo orando. Várias vezes o profeta Jeremias menciona que as palavras do Senhor e o nome do Senhor estavam na boca daquele povo, mas o coração deles estava distante do Senhor. Dá a entender que pode ser o povo, mas também dá a entender que é o próprio profeta Jeremias orando em favor do seu povo. E aqui volta o Senhor falando no verso 10. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os seus pés. Por isso, o Senhor não os aceita. Agora, ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse, Deus falando ao profeta Jeremias, não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela espada. Então eu disse, soberano Senhor,
Os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão a guerra nem a fome, e eu darei a vocês prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões da sua própria mente. Por isso, assim diz o Senhor: quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem: nem guerra nem fome alcançaram esta terra, esses mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. E aqueles que estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles a sua maldade. Então aqui Deus está falando sobre os falsos profetas, os profetas que eram reconhecidos naquela época, mas eles estavam falando aquilo que o povo gostaria de ouvir, mas não a palavra do Senhor, assim como Jeremias estava declarando direto do coração de Deus tudo aquilo que Deus estava pedindo para declarar. E outros profetas estavam não dando uma palavra de juízo, mas uma palavra de prosperidade, que para aquele tempo não era correta. Sim, verso 17, diga-lhes isto, que os meus olhos derramem lágrimas noite e dia sem cessar, pois a virgem filha, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Se vou para o campo, vejo os que morreram à espada. Se entro na cidade, vejo a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem a terra sem nada compreender. Rejeitastes Judá completamente? Desprezaste Sião, por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade de nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome, não nos desprezes, não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não as quebre. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Não, és tu somente, ó Senhor, o nosso Deus? Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas estas coisas. Amém. Ontem eu e a Rafa lemos o Salmo 33 que conclui dizendo: Senhor, que o teu amor leal esteja sobre nós, como em ti está a nossa esperança. A esperança do profeta Jeremias estava no Senhor, mas aquele povo, apesar da espada, apesar da guerra, apesar da forte seca que estava para vir, chegando já sobre a terra deles, eles não se arrependiam, não ouviam as palavras do Senhor, verdadeiras palavras através do seu profeta, mas eles estavam interessados nas palavras dos falsos profetas. Havia vários falsos profetas na época de Jeremias, porque o povo estava desejoso de ouvir aquelas palavras, palavras que lhes eram agradáveis aos ouvidos, palavras que inutilmente os encorajava, apesar de estarem vivendo na iniquidade, na injustiça, na prática do roubo, da mentira. Como nós vemos pelo livro de Jeremias, o povo estava vivendo totalmente fora do propósito de Deus, fora dos preceitos da aliança do Senhor com eles, das instruções que Deus tinha dado para o viver deles. Então eles estavam buscando ilusões e havia profetas que estavam prontos para declarar aquelas ilusões. Esse texto nos mostra que mais importante do que o que um profeta pode anunciar para nós é a condição do nosso coração em busca da verdade. Quando nós de fato nos voltamos para o Senhor e buscamos a verdade, nós vamos ouvir a voz dele, nós vamos discernir as suas instruções. Deus também vai enviar os seus verdadeiros profetas para confirmar as palavras dele no nosso coração, mas nós não seremos enganados.
Infelizmente, na época do profeta Jeremias, e isso acontece certamente nos nossos dias também, há pessoas que na busca de ilusões e de uma vida distante do Senhor, buscando agradar a si próprio, o seu conforto, aquilo que lhes agrada, essas pessoas têm ouvido palavras em nome do Senhor que na verdade não são vindas do Senhor. E Deus promete juízo para essas pessoas que, usando o nome dele, estão anunciando mentiras para o seu povo, declarando paz, enquanto que estava vindo para eles era guerra. Os falsos profetas estavam anunciando prosperidade, enquanto que estava vindo era uma forte seca e ruína sobre aquela terra. Vamos então agora apresentar ao Senhor as nossas famílias. Amém. Se você tem agora um motivo de oração, coloque diante do Senhor alguma situação triste, alguém de quem você se lembra agora, que você sabe que tem caminhado distante dos caminhos do Senhor e você quer interceder por essa pessoa, como o profeta Jeremias intercedeu. Mesmo Deus dizendo, já foi a terceira vez, nós lemos no capítulo 7, lemos no capítulo 11 e hoje novamente no capítulo 14 de Jeremias, o Senhor fala claramente ao profeta, não ore por esse povo, porque eu não ouvirei. Jeremias ainda assim insiste em orar pelo seu povo. Então vamos colocar nossos motivos de oração e de ações de graças diante do Senhor e o nosso próprio coração também, pedindo ao Senhor a graça do arrependimento, para que a cada dia nós possamos estar alinhados às prioridades e às direções do seu Espírito Santo. Amém. Assim seja. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, te Sim, louvamos Senhor. porque o Senhor é Deus bondoso, misericordioso, que não olha, Senhor, para as nossas maldades por longo tempo, mas por sua compaixão e misericórdia nos oferece perdão e graça. Sabemos que esse é o seu coração, de Sim, perdoar, de oferecer misericórdia, compaixão e a tua graça. Muito obrigado, Pai. Nós oramos, eu e a Rafa, com cada pessoa que está agora conosco, ligados Sim, em fé, Senhor, em nome apresentando de ao Jesus, Senhor as em suas nome causas de de oração, apresentamos os nomes e os motivos de oração que são mencionados diante do Senhor agora e pedimos, Pai, que o Senhor contemple cada causa, cada nome e venha de encontro a cada família, Pai, cada pessoa que está orando agora conforme a sua necessidade. Nós pedimos, como Jesus nos ensinou, que o Senhor nos dê nesse dia de hoje o nosso pão de cada dia, Pai. Pedimos pela necessidade de cada pessoa, por aqueles que estão orando por um familiar, por um amigo, talvez o seu cônjuge, os seus filhos que estão distantes dos caminhos do Senhor. Nós sabemos que a inclinação, a aspiração da nossa carne distante do Senhor resulta em morte, mas também sabemos que o dom gratuito do Senhor é a vida eterna em Cristo Pai, Jesus. muito E nós obrigada. oramos pelos nossos familiares, pelos nossos Recebe, amigos, Pai. pedindo que o Senhor Amigos, dê a cada um tios, e a nós primos, também o primas, dom do arrependimento. parentes. Permita-nos voltarmos nossos corações com interesse e sinceridade para o Senhor, para experimentarmos, Pai, das verdades do Senhor, da Amém, tua Pai. paz verdadeira, da prosperidade que vem somente do Senhor, da Sim, sabedoria que o Senhor nos dá para escolhas melhores e pelas decisões que temos adiante de nós. Colocamos diante do Senhor cada uma das nossas causas. Oramos por aqueles que estão pedindo uma cura, aqueles que estão se recuperando de uma cirurgia ou de Sim, algum meu tratamento Pai, em de nome de saúde. Jesus. Oramos por aqueles que estão buscando uma Amém, oportunidade Pai, de para trabalho essa ou uma Pai. estratégia para a sua empresa, para os seus Amém, negócios. Senhor. Pedimos que o Senhor Abra venha, o Pai, entendimento, Pai, trazendo revela-te sabedoria, essas pessoas. direção e graça do Senhor a cada pessoa que, apresentando ao Senhor as suas orações com ações de graças, conforme a necessidade de cada um. Livra de nós, Pai, toda falsa profecia, toda palavra que vem no nome do Senhor, Amém, mas que na Senhor. verdade não é verdadeiramente do Senhor. Sim, Pai, E livra traga de para nós, nós, Pai. Envia, a tua palavra diz que na sua sabedoria o Senhor enviou os seus apóstolos e os seus profetas. É Sim, isso que meu nós Pai. te pedimos, Pai. Traga às nossas vidas pessoas que são verdadeiramente boca do Senhor para confirmar aquilo que o teu Espírito Santo já tem colocado em nossos corações. Amém, Ajuda-nos que a assim te seja, ouvirmos, meu Pai. discernirmos as tuas palavras e envia os teus servos, sim, para cooperar com seus propósitos na nossa vida, na nossa casa e na vida de cada pessoa que apresentamos agora em oração ao Senhor. Nós também abençoamos essa pessoa que ora conosco, Recebe, Pai, cada declaramos uma sobre a delas. sua vida a Em paz do nome de Senhor Jesus. Sim, meu Pai. Receba agora uma nova porção do Senhor, um renovo do Espírito Amém, Santo Senhor. e a bênção do Senhor que te enriquece. A bênção do Senhor é que nos enriquece e não acrescenta dores. Amém, Muito Pai. obrigado, Pai. Nós oramos em nome Sim, do Senhor Senhor Jesus Jesus. e te damos graças. Amém. Então tem um Graças a dia Deus. muito abençoado. Um abraço aí, Assim sogrinha, seja. que tá aí com a gente. Que Deus abençoe cada um de vocês que está Amém. agora Assim ao vivo seja. conosco, que estará ao longo desse dia. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, sobre a sua família
e que o Senhor te dê um dia muito abençoado. Amém. Assim seja. Nos vemos amanhã. Deus abençoe vocês. Nós amamos muito vocês. Um abraço.